O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc apresenta a série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta. A série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc, apresenta como tema deste primeiro episódio as relações entre saneamento e saúde no país. Para tratar desta pauta, nosso entrevistado é Rubens Filho, mestre em sustentabilidade, pesquisador do estudo Saneamento e Doenças de Veiculação Hídrica, ano base 2019, lançado pelo Instituto Trata Brasil recentemente. Ele também é coordenador de comunicação da instituição. Esta agenda está relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 6, Água Potável e Saneamento, da Organização das Nações Unidas e metas do novo Marco Legal do Saneamento Brasileiro. Rubens, obrigada pela participação. E a primeira pergunta, que eu te faço é quais são as principais doenças de veiculação hídrica que ocorrem no Brasil? Obrigado, Susana, pelo convite. É um prazer estar falando com você. Bom, o Instituto Trata Brasil, ele sempre avalia as doenças de veiculação hídrica e como elas ocorrem a partir da falta de saneamento básico, já que o primeiro indicador pelos quais elas ocorrem é justamente pela falta de acesso à água potável e acesso à coleta e o tratamento do esgoto. A gente está falando de doenças como diarreia, esquistossomose, leptospirose, a dengue. Então, são um conjunto de doenças, que vai além dessas, obviamente, que eu citei aqui, que fazem parte desse range de doenças de veiculação hídrica. Então, é basicamente isso que o Instituto Trata Brasil estuda desde o início da instituição, desde quando a gente realmente começou a fazer as primeiras pesquisas lá em 2007, e a gente vem monitorando isso até o ano agora de 2021, porque justamente ainda nós convivemos com o Brasil sem saneamento básico, com milhões de pessoas morando em bairros, em comunidades, sem acesso à água potável, sem acesso à coleta e o tratamento do esgoto, e aí, infelizmente, a consequência disso é a saúde, São internações, são óbitos, infelizmente, em decorrência dessa ausência da infraestrutura. E, Rubens, quais são os principais dados apurados nesse estudo? Se você puder apontar os principais, depois a gente vai entrando em mais detalhes. Perfeito. Bom, a gente primeiro tem que olhar a questão do saneamento básico. Então, hoje no Brasil são aproximadamente 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Já é um número muito alto. A gente está falando num número de população equivalente ao Canadá. Do outro lado, a gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Também é um número muito alto, A gente está falando praticamente de 2 vezes a população da Espanha. Então, quando a gente olha para esses dois números que são distintos, mas que um tem a ver com o outro, a gente vai lá para a saúde, O que isso impactou na vida das pessoas. E aí o estudo mostrou que no ano de 2019, nós tivemos 273 mil internações por essas doenças de veiculação hídrica, Dessas 273 mil internações, nós tivemos 2.700 mortes em decorrência de doenças pela falta de saneamento básico. Então, esses são os números gerais do país que nós trouxemos nesse estudo. E as fontes de apuração de vocês, quais foram, E ao mesmo tempo também, agora a gente entra na regionalização, para poder entender um pouquinho quais são os estados e regiões do país, com mais prioridade. Perfeito. Bom, os dados, eles vêm de 2 plataformas distintas. Quando a gente fala de saneamento, a gente está utilizando uma plataforma que chama Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. A gente chama de SNIS, porque é a sigla e tudo mais. É uma plataforma pública, As cidades brasileiras alimentam essa plataforma, ela faz parte do governo federal por muitos anos. Então, lá nós buscamos essas informações para saber quantos milhões de pessoas não têm água, quantos milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. Quando a gente fala de saúde, os dados são do DataSUS, do Ministério da Saúde, então são dados também públicos, também do governo federal, e também são alimentados pelos municípios, Quando a gente olha um pouco o aspecto regional, a gente olha para o saneamento básico e tem muito a ver com as doenças de veiculação hídrica que também ocorreram nas regiões.
Então, a gente olha para o norte do Brasil, infelizmente a região norte é a pior do Brasil em relação ao saneamento. Lá no norte, a gente tem 12% da população com coleta de esgoto, é muito baixo, né? É um número muito pequeno, são 7 estados muito importantes, como Amazonas, como Pará, Tocantins, enfim, que fazem parte de uma importância turística, econômica, ambiental do Brasil muito representativo. E aí a gente olha também para as doenças de veiculação hídrica, a gente tem a região norte como a região que mais registrou internações por 10 mil habitantes, que é o cálculo mais correto que a gente tem que fazer, né? Então, é a região que tem menos acesso ao saneamento e, consequentemente, também tem mais pessoas internadas por 10 mil habitantes. Se a gente olha para o Nordeste, né, nós temos 9 estados muito importantes, significativos, populosos, importantíssimos economicamente, turisticamente, ambientalmente também, e é a segunda pior região do país em relação ao saneamento básico. E aí, quando a gente olha as internações, o Nordeste acaba se destacando quando a gente olha o número total. É a região que mais registrou internações quando a gente olha o número total. Mas não por 10 mil habitantes, porque realmente o Nordeste tem muito mais pessoas morando do que no Norte. Então, quando a gente faz essa correlação, o Norte acaba se destacando negativamente. Então, são duas regiões, infelizmente, que têm cidades, tem bairros, né, que não tem saneamento básico, não tem água potável, as pessoas estão muito mais expostas a uma água poluída, ao esgoto ao céu aberto. São locais, principalmente no Nordeste, onde tem praias, né, um movimento turístico muito forte, e a própria população local, quanto os turistas, acabam se expondo mais, tendo mais contato com essa falta de saneamento básico. Então, infelizmente, quando a gente traduz regionalmente o país em relação ao saneamento e à saúde, a gente encontra o Norte e o Nordeste nas piores posições. E na sequência, né, das regiões brasileiras, né, como é que estariam, vamos dizer assim, no patamar, né, das demais, né, com relação a essa apuração que vocês fizeram? É bem interessante isso, porque nós temos uma visão um pouco deturpada que a falta de saneamento básico ela acontece majoritariamente no Norte e Nordeste, porque lá tem estados, tem cidades que tradicionalmente no Brasil são desfavorecidos economicamente, politicamente. Só que quando a gente desce um pouco, a gente vai olhar o sul do Brasil também. Embora o sul do Brasil não apresente tantas doenças por veiculação hídrica, mas é uma região que nós tratamos no estudo com um ponto de atenção, porque principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul são dois estados importantes, dois estados que têm, por exemplo, indicadores de educação mais avançados, indicadores de saúde também um pouco mais avançados, eles têm indicadores de saneamento já bem abaixo. A gente olha, por exemplo, ali para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, a gente está batendo no máximo 40% da população com coleta de esgoto. Logicamente, para um estado ou para o outro é um pouco menos. Eu estou jogando para uma média. E é muito baixo, né? 40% de uma população de 2 estados culturalmente significativos para o Brasil, economicamente também, a gente está tendo aí um problema, né? A gente tem um problema histórico que a gente precisa encarar. Mas em relação às doenças de veiculação hídrica, elas não são tão acentuadas na região sul, justamente por outros fatores. A gente olha para a região sudeste, que teoricamente é uma região mais favorecida, onde a gente tem um pouquinho mais de acesso ao saneamento, mas é uma região também um pouco com alguns pontos de atenção. A região sudeste é a mais populosa do Brasil. Isso é inegável, onde a maior parte da população do Brasil habita, né? Principalmente a região, principalmente o estado de São Paulo, né? Que é o estado mais populoso. Mas quando a gente olha, por exemplo, a população sem coleta de esgoto, a gente está falando de quase 18 milhões de pessoas. É muita gente sem coleta de esgoto. Não é a pior região, porque se a gente olha por percentual ou por incidência a cada 10 mil habitantes, a região sudeste é uma das melhores. Mas quando a gente olha o número global, e aí assusta, a gente vê lá, poxa, 18 milhões de pessoas sem coleta de esgoto é muita coisa. E aí a gente olha também para as doenças de veiculação hídrica, né? É um número alto. A gente teve
só na região sudeste, no ano de 2019, 61 mil internações por doenças de veiculação hídrica. É alto, é um número muito alto, 61 mil internações. Uma vez que a gente teve 273 mil no Brasil e 61 mil estava aqui na região sudeste. Então, ainda que a região sudeste tenha indicadores percentuais melhores do que o resto do país, a gente tem que olhar que ainda são pessoas que estão internadas, são pessoas que estão sem acesso à coleta de esgoto, e são milhões, né? Não são poucas. E Rubens, a gente sabe que às vezes ocorrem também as subnotificações, né? Que infelizmente é uma realidade, né? E ao mesmo tempo, qual o impacto, né, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, né? Que é também um dado que vocês levantam nesse trabalho, né? O estudo, a gente teve muito cuidado nesse estudo que foi lançado agora pelo Trata Brasil sobre essas doenças de veiculação hídrica e tudo mais, porque a gente focou muito no ano de 2019, que é o ano pré-pandemia, né? E ali a gente já vê, né, o SUS tendo que ter um gasto de 108 milhões de reais com essas internações, que a gente chama de internações evitáveis. Por quê? Porque são doenças evitáveis, são doenças que partem do princípio de uma falta de uma infraestrutura que não deveria estar ocorrendo. Pelo contrário, a gente deveria ter acesso a essa infraestrutura, principalmente no ano de 2021, né? Século 21. Então, a gente precisava já ter essa infraestrutura, como boa parte do mundo ocidental tem. Bom, então a gente faz um recorte para o ano seguinte, que seria o ano de 2020, o primeiro ano de pandemia, né? Que é um ano que a gente tem que ter um pouco de atenção. Se a gente olha um pouco para o ano de 2020, na teoria, a sensação que passa é que as doenças de veiculação hídrica diminuíram, né? Então, a gente teve uma queda de 35% referente a 2019. Mas isso não significa que o saneamento melhorou. Não significa que deixamos de ter doenças no Brasil de veiculação hídrica, ou caímos, né, drasticamente, porque o saneamento chegou para todos de um ano para o outro. Não, pelo contrário. A gente sabe muito bem o que aconteceu em 2020 no país. Né? Começa a pandemia, tem um boom de internações, os hospitais superlotados, tendo que criar hospitais de campanhas por toda parte do país, basicamente, e aí as pessoas, basicamente, elas deixaram de frequentar os hospitais, mas isso não significou que elas não tiveram essas doenças, não significou que as pessoas não tiveram dengue, não tiveram diarreia, não tiveram esquistossomose, leptospirose, e por aí vai. A grande diferença é que a gente consegue fazer uma projeção, consegue fazer aqui algumas teorias e tudo mais, né, baseado até em alguns conceitos médicos e alguns relatos, de que essas pessoas ficaram em casa. Então, houve uma subnotificação. Então, infelizmente, o ano de 2020, ele não vai ser um ano que a gente vai poder usar para fazer uma média, para colocar na mesma balança. Por quê? Porque é um ano altamente atípico. Talvez 2021 também seja atípico. Quando a gente for apurar os dados de 2021, ainda as pessoas certamente podem ter continuado ficado em casa e não notificado os hospitais. Isso é um problema. É um problema porque convivemos com a falta de saneamento ainda. Não é um problema resolvido no Brasil. Vai demorar para ser resolvido e, consequentemente, infelizmente, a gente ainda vai continuar tendo pessoas internadas, mas, nesses anos aí de pandemia, subnotificadas. E vocês têm uma série histórica, né, com relação a esse trabalho também, né, e principalmente ao saneamento, né? O que você poderia dizer nesse período, né? A série vem desde 2010. O que né, é pior, melhor, ou o que você poderia apontar para a gente? Olha, o saneamento básico de 2010 para cá, ele melhorou. Minimamente ele melhorou. Se a gente falar para você que não melhorou o saneamento, a gente estaria mentindo. Mas aí a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Ele não melhorou como a gente gostaria, ele não melhorou como ele deveria, na verdade, né? Não só como gostaria, mas como ele deveria. Então, ainda, por exemplo, quando eu trago que 35 milhões de pessoas não têm água, 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto, são dados de agora, gente, dado atual. Ou seja, era pior e deu uma leve melhorada. Isso significa que também os dados de saúde melhoraram. Então, veja, em 2010, que é o ano que a gente parte de premissa do estudo e tudo mais, a gente ultrapassa de 600 mil internações por doença de veiculação hídrica. É um número absurdo de internações. A gente vai vindo agora para 2019, que é o ano referência que a gente usa, né? Então, a gente tem aí uma análise de 9 anos, basicamente,
e a gente sai de mais de 600 mil para 273 mil internações. É uma queda considerável, e aí a gente coloca realmente na balança. Bom, o saneamento melhorou ao ponto de cair essas internações? Sim, melhorou. Teve mais cidades que teve mais acesso à água, coleta de esgoto, teve estados que realmente melhoraram, mas ainda assim, obviamente, o Brasil está muito aquém do necessário. Qual é o grande ensinamento dessa média histórica? Que, assim, o pouco que o Brasil melhorou já trouxe bons resultados de saúde. Isso significa que se a gente acelerar o acesso ao saneamento básico no Brasil, obviamente a gente também vai acelerar a redução das internações por doenças de veiculação hídrica. Então, é uma conta matemática bem simples. A gente aumenta o acesso e diminui as internações. Esse é o ensinamento principal, a conclusão principal dessa série histórica. Quanto à faixa etária, né, de maior vulnerabilidade, qual que foi apontada, né, dentro do estudo? O Trata Brasil tem uma tradição de estudar o público infantil de 0 a 4 anos. Dentro do Instituto Trata Brasil, nós temos um quadro de embaixadores, que são médicos, autoridades, promotores públicos, atletas, são pessoas conceituadas, né, nas suas áreas, e principalmente os embaixadores da área da saúde, isso já desde a época da Zilda Arnes, que foi a fundadora da Pastoral da Criança, dizia que temos que ter atenção com a faixa etária de 0 a 10 anos, de 0 a 4 anos, porque é a faixa etária que não pode sofrer com internações por doenças de veiculação hídrica. Basicamente, é uma faixa etária que está desenvolvendo, está crescendo, o cérebro também está se desenvolvendo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, uma criança que é internada por doença de veiculação hídrica, basicamente ela teve uma diarreia muito forte, significa que ela perdeu muita água do corpo. Para ela recuperar isso nessa faixa etária é muito complicado. Então, é a faixa etária que ainda continua apresentando índices preocupantes. Da 273 mil internações que nós registramos lá em 2019, um pouco mais de 81 mil foram de crianças de 0 a 4 anos. São crianças essas que estão mais expostas, que estão brincando na calçada, que estão brincando na varanda de casa e que geralmente estão perto de locais onde o esgoto passa a céu aberto. E elas não têm essa noção que nós adultos temos, ou que adolescentes têm, por exemplo, de que, olha, essa água está contaminada, isso aqui é o esgoto, eu não vou pisar nisso, eu não vou brincar com isso. Então, geralmente são crianças muito mais expostas e que foram o que apareceram no nosso estudo como a maior vulnerabilidade. E Rubens, no tocante, assim, quando a gente vai fechando um pouquinho, né, as informações, estados, municípios, tem como apontar, assim, os que estão com maior precariedade, vulnerabilidade, né, nessa relação, né, do estudo? Tem sim. Na verdade, nesse estudo a gente abordou as regiões e os estados, né? Os municípios a gente não abordou. Mas eu faço um convite para quem quiser procurar um pouco de dados de municípios. Nós temos uma plataforma online, né? Ali vocês conseguem ter informação de alguns municípios brasileiros e essa plataforma também tem dados de saúde, que é o painel saneamento.org.br. Lá vocês vão ter acesso a alguns dados municipais. Mas a nível estadual, o que nos chamou a atenção foi o estado do Maranhão, que é o estado que apresentou maior índice de internação por doença de veiculação hídrica, tanto por 10 mil habitantes, quanto no número total. O estado do Maranhão, ele também é um estado que sofre bastante com falta de saneamento básico. Ele não é o pior estado do Brasil. Os piores estados do Brasil estão no norte, que é São Pará e Rondônia, tá? São os estados que apresentam maior problema de falta de saneamento básico. Mas não são os que mais apresentam problema de internação. A internação foi o Maranhão. Existem várias explicações. A densidade populacional é um estado que está muito perto da área litorânea, né? Na verdade, tem cidades litorâneas dentro do estado, então as praias acabam sendo mais contaminadas. Então, e também tem muitas cidades dentro do estado do Maranhão que detêm o pior IDH do Brasil, que é aquele índice que mede a qualidade de vida, né? Então, isso é uma série de fatores que colocam o estado do Maranhão, infelizmente, como o estado que mais tem internações e também tem muito problema de saneamento básico. Repito, não é o pior, mas está entre os piores, sem dúvida nenhuma. E agora a gente para o meio copo cheio, né? Os exemplos mais exitosos, assim, que a gente pode dizer que está caminhando num plano, né? Um plano de governabilidade, de gestão melhor.
Olha, quando a gente olha para estados brasileiros, é um pouco delicado dizer qual está melhor, qual tá pior em saneamento. O pior é mais fácil, porque a gente consegue ver realmente quem está ofertando menos o serviço. A gente tem bons exemplos em municípios. O Trata Brasil estuda as 100 maiores cidades do Brasil, mas não para esse estudo em específico de saúde, né? Para esse estudo específico de saúde, a gente não estudou as cidades. Mas quando a gente olha as cidades brasileiras em relação ao saneamento, e não à saúde, a gente esquece um pouco a saúde, mas sim ao saneamento, a gente tem bons exemplos como Franca, que é o interior de São Paulo, Santos, né? Uma grande, importante cidade para o estado de São Paulo e para o Brasil. A gente tem cidades no Paraná como Maringá, Londrina, a própria capital Curitiba, que são bons exemplos. A gente tem em Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba, que são bons exemplos também. A gente tem Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é um ótimo exemplo de saneamento. A gente tem Limeira também, aqui no interior de São Paulo. Então, a gente tem bons exemplos de saneamento a nível municipal. Quando a gente olha, por exemplo, para nível estadual, infelizmente, a gente tem 3 estados que se destacam em saneamento, que seria São Paulo, Minas e Paraná. Cada um com algumas ressalvas, tá? São os estados que mais apresentam evoluções, que mais apresentam uma parcela da população já atendida com saneamento básico. Consequentemente, também, são estados que apresentam menos internações por doenças de veiculação hídrica. Então, uma coisa carrega a outra, né? Mas, como eu disse, quando a gente olha a unidade da federação, né, os estados, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, eu chamei a atenção para 3 estados ok, mas que ainda também tem problemas. O estado de São Paulo ainda tem cidades que têm um saneamento complicado, Minas, Paraná. Mas se a gente tiver que colocar, né, tiver que separar, olha, quem é bom e quem é ruim, eu colocaria esses 3 estados que eu citei como os estados mais satisfatórios do que o restante do país. Bom, a gente percebe que tem muito ainda, né, a se alcançar, né, em termos de gestão, de saneamento, né, gestão hídrica também. Mas, em termos de custo-benefício, eu sei que vocês fazem os cálculos também com relação a quanto se aplicaria em saneamento e quanto, né, se aplica no SUS, né? Enfim, são os gastos em decorrência dessas doenças. O que você poderia falar a respeito disso? Olha, a gente está gastando um recurso financeiro que hoje no Brasil já é bastante limitado em doenças evitáveis. Então, quando a gente olha para 2019, a gente viu que o Brasil gastou 108 milhões de reais com essas internações de doenças altamente evitáveis. A gente vê que nós ainda estamos distantes de solucionar alguns problemas. E aí, um dos lemas do Trata Brasil é saneamento é saúde. Justamente por quê? Porque se eu invisto em saneamento, eu economizo na saúde. É uma relação direta. Investir em saúde... Desculpa. Investir em saúde pública não necessariamente significa construir mais hospitais, equipá-los com equipamentos de última geração, ter mais médicos. Lógico que tudo isso é fundamental, é importante, o Brasil precisa. Mas investir em saúde pública também significa investir no meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, eu estou falando de saneamento básico. A gente está falando de locais poluídos, rios poluídos, praias poluídas, né? Cidades, bairros poluídos com lançamento de esgoto irregular. Então, assim, a gente precisa colocar nessa equação que a partir do momento que a gente desembolsa milhões ou bilhões para resolver um problema de saneamento básico, a gente automaticamente está tirando um peso da saúde pública. E saneamento básico é uma infraestrutura que não é da noite para o dia, é uma infraestrutura que demora, é uma infraestrutura que pode levar meses ou anos realmente para ficar pronta no local e para começar a aparecer resultados. Então, quando a gente fala de uma política de saneamento básico, a gente tem que pensar o seguinte, é uma política de longo prazo, é uma política que vai reverter certamente bons frutos para a saúde pública também. Nós temos um estudo que foi já publicado há um tempo, mas é um dado muito importante, independente de quando foi publicado, que mostra que em 25, 30 anos, o Brasil pode economizar 6 bilhões de reais no sistema de saúde com essas doenças evitáveis. Então, se a gente resolver o problema de saneamento básico, daqui 25, 30 anos, a gente economiza 6 bilhões de reais com gastos de saúde. É um número significativo, é um número importante, ainda mais para um país como nós, que constantemente tem problemas fiscais, problemas econômicos.
Com relação, assim, à análise, né? Vocês fizeram a apuração e tem um objetivo com isso, né? Esse material, esse estudo, ele segue para alguns atores, assim, da gestão pública. Para onde vai, né? Para onde segue esse material também para a questão das políticas públicas? Perfeito, a gente precisa tirar esse material de dentro do Trata Brasil e levar para algum lugar. Certamente nós não fazemos esses estudos, esses relatórios somente para o Trata Brasil. Nosso grande objetivo, para qualquer tipo de estudo, mas para esse também, muito para esse especificamente, é chamar a atenção das autoridades públicas, porque o saneamento, ele é uma decisão pública. Você pode ter uma empresa privada fornecendo água e coletando e tratando esgoto na sua cidade, tudo bem, mas a política de saneamento ela é pública, ela sempre vai ser pública, ela nunca vai deixar de ser pública. Isso é uma questão que está na Constituição, está nas leis. A gente tem uma nova lei do saneamento, que foi aprovada agora em junho de 2020, então já faz 1 ano e alguns meses que a gente já está com essa nova lei em vigência, e a lei, ela continua deixando claro, gente, o responsável pelo saneamento são as autoridades públicas, são os prefeitos, são os governadores, a gente precisa cobrá-los, né, de planos, a gente precisa cobrá-los de políticas efetivas, a gente precisa cobrá-los para quem o serviço vai ser delegado para uma empresa do Estado, vai ser delegado para uma empresa privada, ou o próprio município vai resolver o problema, independente do que vai acontecer. A responsabilidade é da prefeitura. Em alguns lugares, é uma responsabilidade conjunta entre prefeitura e Estado, principalmente em áreas metropolitanas, onde a gente tem capitais, a gente tem grandes cidades. Então, o grande objetivo do estudo é chamar a atenção, falar, gente, é o seguinte, nós estamos gastando recurso financeiro, a gente está colocando pessoas desnecessariamente em leitos hospitalares por uma infraestrutura que a gente já deveria ter. E deveria ter há muito tempo, não deveria ter só o ano passado, não deveria ter a partir de agora, deveria ter há muito tempo. Mas o grande objetivo do Trata Brasil não é achar culpado e dizer o seguinte, mas não teve por causa de governo de fulano, governo de ciclano. Não teve. Ponto. A partir de agora, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa chegar em algum ponto. Então, esses relatórios, e sobretudo esse de saúde que foi publicado, é justamente para a gente fazer um planejamento futuro, para a gente olhar para o passado e falar, não queremos mais isso, queremos algo melhor. Então, o grande objetivo realmente é chamar a atenção de autoridades públicas, seja elas vereadores, governadores, deputados, senadores, presidentes da República, ministros. O importante é que as pessoas se conscientizem, entendam o tamanho do problema e não tenhamos os mesmos problemas do passado. E Rubens, com relação assim à participação da sociedade civil, organizada e não organizada, né? Como é que a sociedade pode participar para, vamos dizer assim, impulsionar, né, que seus agentes públicos, né, façam o papel devido? Em que canais, né? Por exemplo, a gente sabe que tem lei orçamentária, tem algumas etapas, né, que os governos precisam ter para colocar no orçamento, né? A questão do saneamento. O que a gente poderia falar a respeito disso? Olha, o Trata Brasil ele existe justamente para informar a sociedade do tamanho do problema, porque todos esses dados que nós trouxemos nesse relatório ou em qualquer outro, eles estão aí, estão públicos. O problema é como a sociedade acessa esse tipo de informação. Então, o Trata Brasil acaba trabalhando como intermediador da informação para a sociedade. A gente divulga isso para jornalistas, a gente divulga isso para influenciadores. A gente quer que a sociedade se apodere dessa informação. Eu acho que o que muda uma sociedade é a informação. Se ela não tem informação, ela vai continuar refém dos mesmos erros e vai continuar refém de ideologias e de políticas. Então, a gente preza pela informação. E quando a gente divulga um estudo como esse, a gente está entregando para a sociedade uma informação pública, que não é nossa, uma informação que está aí para todo mundo, mas está um pouquinho mais mastigado, está um pouquinho mais fácil para ela entender. E a gente quer que ela tenha um conhecimento, que ela crie uma consciência sobre o tema, para que ela consiga dialogar no bairro dela, nas lideranças comunitárias, que ela consiga levar isso para uma discussão com um vereador, que ela consiga levar isso para uma reunião com prefeitos, ou seja lá que for numa manifestação. Por quê? A gente acha que somente uma atitude da sociedade vai fazer com que parte de políticas públicas no Brasil sejam modificadas. E o saneamento é uma política pública. Então, em resumo da ópera, a gente só vai conseguir com que a sociedade
peça por saneamento se ela entender qual é o papel dela em relação a esse assunto. Qual é a importância do saneamento dela para o dia a dia. Não adianta aqui eu ficar fazendo relatórios dizendo que, olha, a gente precisa trazer saneamento porque vai crescer a economia. Pô, legal, o Trata Brasil de fato faz relatórios como esse, mas eu também preciso fazer relatórios dizendo o seguinte, olha fulano, olha ciclana, beltrana, a falta de saneamento está levando seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, os seus amigos, e você também para leitos hospitalares. Você pode ser a próxima vítima de uma falta de saneamento básico. E a falta de saneamento básico, ela não é individual. Ah, eu não tenho coleta de esgoto, o problema é meu. Não, é uma falta coletiva. Ela é um impacto coletivo. Eu posso não ter saneamento na minha casa, mas eu estou prejudicando o próximo. Às vezes eu não tenho saneamento básico na minha casa, e não é porque eu não quero, é porque eu não tenho, porque nunca chegou para mim, porque nunca foi me ofertado isso. Mas existem também pessoas que não querem se conectar a uma rede, que não querem pagar uma conta, e acaba prejudicando também a outra. Então, existe uma série de fatores. Logicamente, a gente tem que pensar o seguinte, a falta de saneamento básico no Brasil, primeiramente, é culpa de uma política, de uma ausência de política. Depois, a gente vai analisando as porcentagens de culpa, a gente pode até colocar uma fraçãozinha para a população, para aqueles que poderiam ter e não têm porque não querem pagar uma conta e tudo mais. Então, esse é o nosso grande objetivo, fazer com que a sociedade se informe, se apodere dessa informação, e aí a gente consegue ter movimentos da sociedade, movimentos da sociedade civil organizada, movimentos também políticos, para que a gente consiga mudar esse cenário. Bom, a gente sabe que tem o plano de saneamento, né? Tem a política e tem os planos, né? PlanSAB. Como é que vocês analisam, né, a atual situação, né? Tem gargalos, não tem, para justamente melhorar essa situação que vocês apuraram? O saneamento ele passou por uma reestruturação recente, como eu comentei. Nós temos um novo marco legal do saneamento básico, foi aprovado, como eu disse, em 2020, né? E foi sancionado pela Presidência da República, etc., né? Esse é o nosso novo plano agora de saneamento, é o novo marco legal de saneamento. Esse novo marco legal de saneamento, ele tem várias premissas, mas eu acho que uma das mais importantes é que ele coloca uma certa pressão para cima das cidades, dos estados, para que a gente acelere o processo. A gente tem que pensar um pouco de maneira pragmática. Assim, o saneamento básico, ele é um direito humano, ele é um direito fundamental à vida, ele está presente em parte dele, né? Fragmentos ali, ele está presente na Constituição. Então, todo mundo tem que ter pelo menos acesso à água. Isso é uma premissa básica, né? O problema é que a gente tem uma ausência de política pública em cidades, em estados, que acaba impedindo com que as pessoas realmente tenham acesso pleno a esses tipos de serviços. Então, esse novo marco legal do saneamento básico, ele põe uma pressão muito grande, ele realmente institui metas para as cidades brasileiras. Por exemplo, até 2033, 99% da população do país tem que ter acesso à água e 90% da população do país tem que ter acesso à coleta de esgoto. Você pode até me perguntar, isso é factível? Depende, para muitas cidades é factível, para muitos estados é factível, para outros não. A gente tem que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem diferenças aí financeiras, culturais e políticas que tem que ser colocado para o entendimento, para o debate. Então, vai ter locais que não vão chegar nessas metas. E a gente vai precisar estender um pouco essas metas para essas cidades, para esses estados, para que também eles não sejam punidos simplesmente porque eles não conseguiram chegar. A gente vai ter uma movimentação, já está acontecendo agora no ano de 2021, uma movimentação em relação ao saneamento básico no país. Então, tem muitas cidades se movendo, tem muitos estados se movendo. A gente tem aí uma nova articulação do saneamento básico. Eu acho que o grande X da questão que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem uma velha máxima no Brasil, né? Isso é antigo, eu diria até que muito antes de eu nascer, de que o saneamento não dá voto. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala disso e tudo mais. Mas o saneamento ele pode ser uma plataforma política, sim, se aquele candidato, aquela candidata conseguir trabalhar muito bem com isso. Gente, saneamento é saúde. Se a gente tira as pessoas dos hospitais, já é um grande ganho. A gente já está oferecendo saúde para as pessoas. E mais, saneamento é geração de emprego, né? A gente está no momento do Brasil, e a gente ainda vai ficar um bom tempo assim, com o desemprego batendo na porta de milhões de brasileiros. Então, saneamento é
também geração de emprego, é geração de renda, por exemplo. A gente pode trabalhar com saneamento descentralizado, onde as comunidades participam, como acontece no Ceará. A gente tem bons exemplos no Brasil, onde a comunidade participa, acaba fazendo a própria gestão, né, junto às autoridades locais. Existem várias maneiras de se fazer saneamento. Não existe uma maneira somente. Não existe a mais correta, não existe a única, a verdadeira. Existem várias. Mas a gente precisa trabalhar isso a partir de agora, com essa nova legislação do saneamento batendo na nossa porta. E também temos a questão, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, em especial o número 6, que trata de água e saneamento, né, que tem as suas metas também, prazos, né, que, de certa forma, coincidem um pouco com o que a lei de saneamento prevê, né, mas como você, eu acho que vou repetir novamente, né, factível, né, a gente vê essa série histórica, a dificuldade dos avanços, né, a gente consegue atender à universalização, tendo em vista o panorama que a gente tem hoje? É uma pergunta de $1 milhão, porque, de fato, nós temos duas metas muito bem lembradas por você. A primeira meta são dos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Brasil é um dos países signatários. Lá em 2015, a gente assinou que a gente ia cumprir com 17 objetivos, dentre eles o objetivo de universalizar a água e o saneamento básico para a nossa população. E a gente tem, e essa meta é até 2030. A gente tem uma meta interna até 2033. Então, a gente tem duas metas aí conversando uma com a outra. São metas muito próximas, um 2030, outro 2033. A gente está falando aí de metas muito próximas. A gente vai atender de maneira muito pragmática, objetiva, curta e grossa, diria? Não, a gente não vai atender até 2033 as metas nacionalmente. Tem estados, tem cidades que vão? Sim, tem. Já tem, inclusive, cidades que já cumpriram com a meta, já avançaram com o saneamento, já ofertaram saneamento para toda a população. Franca, Santos, Maringá, Curitiba, Belo Horizonte. Essas cidades já ofertaram. Vai melhorar uma coisa ali ou outra, vai ter que trabalhar com saneamento, principalmente em favelas, em comunidades vulneráveis. Vai, ok. Mas, de maneira pragmática, eles já resolveram o problema. Agora, de maneira nacional, olhando para todos os estados, todas as cidades, não, a gente não vai cumprir com essa meta. Então, a gente vai ter que trabalhar com uma flexibilização dessa meta. Ah, poxa, mas o Brasil sempre flexibiliza, o Brasil sempre dá o jeitinho e tal. Concordo, isso não é saudável, isso não é legal, não faz bem para a política do Brasil, mas como a gente tem uma nova lei em vigência, é uma nova lei que está colocando uma pressão maior em cima das autoridades, a gente vai ter que abrir uma exceção e flexibilizar para alguns lugares, sim. Porque senão a gente vai chegar no final do ano de 2033 e aí acabou. A gente não ofertou para todos como a gente gostaria, a gente vai começar a punir os municípios, punir os estados, só que por trás disso são pessoas que continuarão não tendo serviços de saneamento. Então a gente vai precisar realmente ter aí um certo cuidado e cautela em relação ao cumprimento dessas metas. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, você pode me repetir? Desculpa. Deu uma pequena oscilação aí. Pode continuar sua fala, Rubens. Eu finalizei, ao menos que você tenha perdido algo. Não, você falou, né? Eu peguei até o final, sim. Agora, uma questão de tudo que vocês têm apurado no Trata Brasil durante todos esses anos, com esse relatório em especial, qual é a conclusão, né, que vocês chegaram de todo esse emaranhado, né, de dados, né, que você até comentou, né, citou durante a nossa entrevista? Eu acho que a grande conclusão, principalmente desse relatório sobre saúde, é que a gente tem, na verdade, pelo menos umas 3 conclusões. Eu vou trabalhar com a primeira. A primeira conclusão é que nós conseguimos cair as internações no Brasil em praticamente 10 anos, mas ainda são muito altas. São muitas pessoas ainda sendo internadas, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, por mais que tenhamos caído, ainda é um número alto. São 273 mil pessoas sendo internadas. Isso não é um número aceitável, porque são pessoas. E aí, a partir disso também ocorreram mortes. Como eu disse, mais de 2.700 mortes. Também não é aceitável. A segunda conclusão que nós temos é que é o seguinte:
nós tivemos uma pandemia, e ainda estamos tendo essa pandemia no meio do caminho, e que criou uma subnotificação de doenças de veiculação hídrica. Na verdade, a pandemia criou subnotificações de várias outras doenças, né? Mas, especificamente do que nós estudamos, ela criou uma subnotificação de doenças de veiculação hídrica. Então, isso também é preocupante. Por quê? Porque a gente passa uma imagem de que está tudo bem, que tem saneamento para todo mundo e as pessoas agora não têm mais problemas de saúde por causa da falta de saneamento. E, na verdade, é o contrário. As pessoas continuam tendo problemas de saúde, mas estão tendo que se virar, digamos assim, em casa. E a terceira e última conclusão é que nós temos uma janela de oportunidades. Então, assim, o que aconteceu no passado já aconteceu, ele não é aceitável. A gente continuou registrando internações por doenças. Então, a partir de agora, a gente precisa trabalhar numa queda dessas doenças, e essa queda dessas doenças, elas só vão acontecer se a gente ofertar saneamento básico para as pessoas. Então, essa é a principal conclusão. A gente avança de uma vez por todas, acelera o saneamento, coloca mais pressão, tem mais acesso ao saneamento básico, ou nós vamos continuar com os mesmos indicadores, com muitas pessoas sendo internadas, com óbitos ocorrendo de doenças altamente evitáveis. Eu queria só abordar mais uma questão com você. A gente está numa crise hídrica, né? Uma crise global, né? Com relação a eventos extremos, mudanças climáticas, né? Emergência climática. Nesse contexto, né, que a gente vê que a meteorologia, e não só também os cientistas, né, do clima, a COP26, né, a Conferência do Clima próxima, né, como é que você coloca isso nesse cenário, né, dentro desse cenário? Excelente pergunta, porque foi alvo da minha dissertação na época do mestrado, né, sobre meio ambiente, em que eu estudei as mudanças climáticas e o saneamento. Eu uni uma coisa a outra para tentar chegar numa conclusão. Nós, de fato, estamos vivendo uma crise hídrica que não vai ser uma crise assim pontual, já que todos temos uma atenção. Na verdade, essa é mais uma das crises que vamos começar a ter com mais frequência. Bom, é só a gente pegar um pouco o passado recente e a gente olhar. A gente teve uma crise hídrica aqui na região sudeste 2013, 14 e 15, e a região Nordeste, ela passou pela pior crise da sua história nessa década, foi de 2012 a 2018, porque todo mundo tem uma imagem errônea de que, porque o Nordeste, tradicionalmente, passa por crises, passa por falta de chuva e tal, e não é bem assim que acontece. De fato, o Nordeste, ele tem uma condição climática mais desfavorável do que algumas outras partes do Brasil. Isso faz com que, de fato, as chuvas no Nordeste sejam menos intensas e menos registradas do que em outras regiões. Mas a pior seca da história da região já registrada foi agora, de 2012 a 2018. Ou seja, o que nós estamos vivenciando em 2021 é uma continuação, é basicamente uma continuação. E isso é o que nos deixa mais ainda intrigados, porque se é uma continuação, significa que a gente já deveria estar preparado para isso, correto? Ou seja, a gente já deveria estar planejando essas próximas, esse próximo período sem chuva. E como que isso se conecta com a falta de saneamento básico, né? O que as pessoas que moram em locais sem saneamento básico têm a ver com isso? Muito, porque primeiro a gente está falando de pessoas, de 35 milhões de pessoas que já não têm água. Independente se chove ou não chove, essas pessoas não têm água nas suas casas. Como que elas fazem para ter água? Elas vão até rios, açudes, elas fazem poços, elas, né? Então, fazem buracos de uma profundidade considerável e puxa a água do subsolo. Elas se autoprovêm de água. Então, a gente já tem um grande número de pessoas no Brasil que tem que, basicamente, se virar para ter acesso à água. Quando a gente tem uma crise hídrica, a gente tem açude seco, rio seco, lençóis freáticos também, num nível muito baixo. O que significa? Que essas pessoas que já não têm água vão continuar com mais problemas. E aquelas que têm água vão começar também a ter problemas por racionamento, diminuição da pressão das tubulações, fazem com que também as pessoas tenham racionamento. Então, a gente tem problemas de vários os lados. A partir do momento também que a pessoa não tem coleta de esgoto, o que isso significa não ter coleta de esgoto com mudança climática? O que isso significa com a seca, por exemplo, ou com uma alta pluviosidade, né, que é a alta chuva e tal? Bom, quando você não tem coleta de esgoto, o seu esgoto ele vai para algum lugar. Ele vai para o rio, ele vai para o córrego, ele vai para a praia, ou ele vai para a porta da sua casa, a céu aberto.
quando a gente tem uma chuva intensa, porque é o seguinte, nós estamos agora sem chuva, mas vai ter um dia que vai chover muito, porque agora as chuvas estão muito concentradas, elas não estão mais espaçadas, esse é o grande problema, a gente está registrando chuvas cada vez mais fortes em 1, 2, 3 dias, que são as chuvas do mês, a chuva do bimestre, por exemplo. Quando dá essas chuvas, as cidades não estão preparadas, porque elas têm problemas de infraestrutura muito fortes, de drenagem urbana, então essas cidades, esses bairros, eles acabam enchendo, né? Acaba tendo lá as enchentes, e esses locais que não tem saneamento básico é a hora que também sofre, porque todo esse esgoto a céu aberto se mistura com a água da chuva. É a hora que as pessoas têm mais doenças. É a hora que as pessoas, por exemplo, apresentam doenças da leptospirose, que é a doença do rato, que está presente nas enchentes. É a hora que as pessoas, por exemplo, apresentam graves problemas intestinais, gastrointestinais, onde elas têm que ser internadas por fortes diarreias, porque elas estão perdendo muita água no corpo. Então, veja, a falta de saneamento básico tem tudo a ver com as mudanças climáticas, seja com a seca ou seja com um período de chuvas muito intensos. O que a gente deve fazer em relação a isso? Planejar, simplesmente planejar. Como eu disse, mudança climática, alteração da temperatura, períodos, ciclos maiores sem chuvas, ciclos menores com chuvas intensas, tudo isso é planejável, tudo isso é previsível, a gente pode trabalhar com isso. As empresas de saneamento básico, elas têm que ter no radar isso delas, porque, primeiro, a água é a principal matéria-prima dessas empresas. Se elas não têm água, elas não conseguem depois faturar com a conta que a gente paga. Por quê? Porque a gente não vai conseguir, a gente não vai receber esse valor também. Então, todo mundo tem que planejar, governo, empresas, agências de regulação, todo mundo. E é isso que o que nos assusta é justamente isso, assim, não é uma coisa nova, não é uma coisa que, nossa, nos pegou de surpresa, está chovendo menos. Pô, jura? Na verdade já está acontecendo isso há muito tempo. A gente já deveria estar planejando isso. E aí o que acontece? A gente tem que correr contra o tempo. Temos que fazer grandes obras, buscar água cada vez mais longe. Isso é onerado na conta do cidadão, porque o cidadão vai ter que pagar um pouquinho a mais na conta de água dele. Ou a gente vai ter que depois buscar água do mar, que é fazer a famosa dessalinização da água. Israel faz, mas porque Israel não tem água, Israel é um deserto. O Brasil não é um deserto. Então, quando a gente começa a pensar nessas alternativas custosas, é porque a gente chegou num nível de falta de planejamento em que a única solução é fazer essas loucuras, que é super viável, mas é caro, vai onerar o cidadão. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que cobrar mais esses planejamentos, porque, no fim, vai recair para todo mundo, vai cair para a empresa, vai cair para nós, e aí a gente vai acabar correndo contra o tempo, que é o que, infelizmente, a gente anda fazendo. Bom, tudo isso converge para sistemas de precaução, contingenciamento, né? Implementação das políticas, né? Porque, na verdade, elas têm as diretrizes, mas na hora de implementar, a gente vê que muita coisa não está acontecendo, né? Bom, foi muito instrutivo, né? Esse nosso bate-papo, né? A gente está chegando aos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse, né, as suas considerações e quiser passar também algum dado do site também, reforçar, por favor. Olha, foi uma honra estar falando com você, Sucena, com o seu público. Foi muito interessante a gente falar um pouco sobre saneamento numa ótica um pouco mais plausível, mais tranquila para a sociedade, que não seja somente nos aspectos da engenharia, né, que é o que a gente está acostumado. Eu convido a todos a entrar no site do Trata Brasil. Na verdade, eu vou passar 2 sites, tá bom? Eu vou passar o site institucional, que é o tratabrasil.org.br. Lá vocês vão encontrar nossos estudos, como esse da saúde, vão encontrar outros relatórios, vão encontrar projetos, documentários, e tudo gratuito, tá? A gente também faz podcasts e tal, tá tudo gratuito, vocês não têm que pagar por nada. Entrou, acessou e consome as nossas informações. O segundo site é o painelsaneamento.org.br. Vou repetir, painelsaneamento.org.br. É uma plataforma um pouco diferente. Lá é uma plataforma, de fato, de indicadores. A gente tem indicadores de quase 900 cidades do Brasil. Basicamente, a gente privilegiou localidades acima de 50 mil habitantes no país, que não são muitas, né? O Brasil, na verdade, é um país de cidades muito menores do que 50 mil. Então, a gente tem essa plataforma, as pessoas entram, podem ver dados de saneamento, dados de saúde, dados econômicos, podem fazer pesquisas, podem fazer o que for.
Então, são duas plataformas que eu convido a vocês. E, novamente, Sucena, muito obrigado pela oportunidade. Ficamos sempre à disposição no Instituto Trata Brasil. Gratidão, Rubens. Até uma próxima.